Escrituras, poder ter esse início. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos iniciar a exposição na carta de Romanos. Peço aos irmãos que abram Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. É um grande desafio também, uma carta longa e com textos difíceis, mas sem dúvida alguma, uma das mais importantes, cheia de ensinamentos que nós encontramos nas Escrituras. Quero convidá-los então a abrirem Romanos, capítulo 1. Nós vamos hoje ler do verso 1 ao 7. Antes disso, falaremos com o Senhor, pediremos o auxílio do Santo Espírito para que possamos entender aquilo que Deus quer nos ensinar nesta passagem. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por estar na Tua casa. Obrigado por poder ouvir a Tua voz, podermos meditar nas Sagradas Escrituras. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito que trouxe esta palavra a nós, abra o nosso coração e nos faça compreender o Teu ensinamento para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Romanos, capítulo 1, vamos ler do verso 1 a 7. Acompanhe aí na sua Bíblia. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a carta aos Romanos é sem dúvida uma das cartas que nós temos nas Escrituras mais impactantes e que teve maior repercussão na história do cristianismo. Era o ano de 386 depois de Cristo. E um jovem muito estudioso, capacitado, um grande filósofo para a sua época, vivia confuso com a sua vida espiritual. E agora, apesar de ter um pai pagão, mas uma mãe cristã, aquele jovem ainda não tinha a sua vida entregue a Jesus. Quando um dia ele caminhava próximo a um jardim de sua casa, ele ouve algumas crianças brincando ali no jardim. E aquelas crianças cantavam uma música infantil. E ele então se deteve à letra daquela música. E a letra dizia, tole lege, que significa toma e lê, toma e lê. Ele então, intrigado com a letra daquela música, ele olha ao lado, havia uma estante, e ali, preso àquela estante, tinha um exemplar das Escrituras Sagradas. Aquele homem chamado Aurélio Agostinho, ele toma aquele exemplar das Escrituras e abre aleatoriamente. E pela providência divina, ele abre exatamente em Romanos, capítulo 13. E os seus olhos são postos exatamente naquele texto que nós lemos hoje durante a liturgia, dos versos 11 ao 14. E ali, ele que vivia uma vida imoral, entregue ao pecado, ele vê, não disponhais mais para a carne, mas entregue-se a Deus. Ele é tocado por essa mensagem. Seus olhos são abertos e ele passa a enxergar, ele passa a compreender
aquilo que tanto atormentava o seu coração, a partir daquele momento, aquele homem vai ter a sua vida impactada, transformada por Jesus, a partir da leitura deste texto. E esse homem vai ser conhecido mais para frente como Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Foi um dos maiores nomes da história do cristianismo, depois dos apóstolos, evidentemente. O maior nome da época da patrística. Foi aquele que foi o grande influenciador dos reformadores. Não vai surgir nenhum outro nome como Agostinho na história até o século XVI, quando chega então Lutero, tão influenciado por Agostinho. E não foi só Agostinho, Lutero também experimentou a grande mudança na sua vida. Lutero rompeu com a Igreja Católica Romana a partir da leitura de Romanos. Lutero era um monge e foi chamado para dar aulas de ensino cristão, ele tinha que dar ensinos bíblicos na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E quando Lutero chega lá em 1515, ele acabara de lecionar os Salmos e ele resolve então lecionar em Romanos. E quando ele começa a preparar as suas aulas, de cara, no primeiro capítulo de Romanos, Lutero se depara com o texto do verso 16 e 17, onde diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e principalmente o verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero vai dizer que é como se as janelas dos céus, as janelas do paraíso se abrissem para ele naquele instante. E ele é transformado por esta palavra. E a partir dali, Lutero vai começar a estudar detidamente estes textos que tratavam a respeito da justificação pela fé. E vai romper com a Igreja Católica, 2 anos depois fixando as conhecidas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E não para por aí a importância dessa carta. É início do século XVIII, e nós temos ali um homem conhecido como John Wesley. Wesley era um ministro religioso, mas levava uma vida um tanto quanto imprópria para um ministro. Cheio de dúvidas e sem entender muitas coisas do cristianismo, ele vivia como se não tivesse conhecido a Cristo ainda. E é o que ele vai dizer. Quando então, a partir da leitura do texto de Romanos, da compreensão desta carta, ele diz que o seu coração é tocado ao ouvir uma exposição de Romanos. E ele se entrega ao Senhor Jesus. E a partir daquele momento, aquele homem que estava prestes a abandonar a carreira cristã, ele vai se transformar no grande John Wesley, compositor de tantos hinos, e pai da igreja metodista, do metodismo. Não para por aí. O grande missionário, Jonathan Edwards, e muitos outros vão ser também transformados a partir da leitura de Romanos. Quando chegamos um pouco mais próximo, nós vamos nos deparar com Karl Barth, conhecido como um pai do liberalismo teológico, uma época negra da igreja, onde o liberalismo avançava, os milagres eram postos de lado, desacreditado. Karl Barth vai estudar o livro de Romanos. Ele começa a fazer estudos, escreve um livro, e ele então solta este livro como uma bomba no quintal do liberalismo, compreendendo a graça de Jesus através da carta de Romanos. E assim, irmãos, muitos outros homens de Deus são transformados, são feitos grandes homens nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a partir desse livro. É por isso que eu disse que estudar Romanos é um grande desafio. É um desafio para nós, quando eu olho para a minha pequenez, para as minhas limitações, mas na dependência de Deus. Eu espero, eu desejo que
os ensinamentos que nós vamos ter de Romanos neste e nos próximos domingos sejam igualmente impactantes para a nossa vida. Esse é o meu desejo, irmãos. Muitos assuntos são abordados nessa carta, muitos temas teológicos são detalhados aqui. É por isso que muitos chegam a dizer que Romanos é um tratado de teologia, é um compêndio teológico, diante da riqueza dessa carta. Nestes 7 versículos, nós temos apenas metade da introdução da carta. E é sobre eles que nós vamos nos debruçar e aprender nessa noite. E Paulo chama a atenção dos seus leitores aqui para aquilo que ele vai chamar de o Evangelho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa carta para Paulo é um resumo do Evangelho de Deus por meio de Jesus Cristo. Antes de iniciarmos, irmãos, a exposição destes versos que nós lemos, é preciso passar aos irmãos algumas informações a respeito dessa carta. Até porque esta é a primeira mensagem. E para que a gente entenda com clareza tudo aquilo que nós vamos ver daqui para frente e ouvir, a gente precisa compreender alguns aspectos introdutórios da carta. Primeiro, é claro que o autor é Paulo e não tem muita discussão a respeito disso. Ele se identifica no primeiro versículo. Possivelmente, essa carta tenha sido escrita da Acaia, uma região próxima a Corinto, exatamente quando Paulo estava no final da sua 3ª viagem missionária. E Paulo, quando escreve esta carta, ele já está ali próximo ao ano 57, 58 depois de Cristo. Aqui é uma introdução que nós estamos vendo, e talvez, aliás, com certeza, a introdução mais longa que Paulo já fez em suas cartas. Se você observar as 13 cartas que Paulo escreve, Romanos é a que tem a introdução mais comprida, mais longa. E por que isso? Porque Paulo não conhecia esta igreja. Paulo precisa de apresentar-se com mais riqueza, com mais detalhes para aqueles irmãos. Era uma igreja que Paulo ainda não conhecia, ele ainda não havia estado lá com aqueles irmãos. Ele não foi o fundador daquela igreja. Ele conhecia apenas alguns irmãos que um dia estiveram com ele e agora estavam lá em Roma. Qual era o objetivo de Paulo quando ele escreve para estes irmãos? Irmãos que certamente se reuniam em casas e não em templos propriamente. Qual era o objetivo de Paulo ao escrever para estes irmãos romanos? Eram alguns. Paulo certamente tinha o objetivo de pedir a eles, ele faz isso na carta, pedir a eles que orem por ele. Irmãos, como é bom quando a gente sabe que tem pessoas orando pela gente. Eu fico muito grato a Deus quando alguns irmãos me procuram e dizem: pastor, eu tenho orado pela tua vida. E eu louvo a Deus por isso. Isso é o que me mantém de pé. Isso é o que nos mantém de pé. Paulo escreve pedindo para que os irmãos orem por ele. Ele teria que fazer uma viagem para Jerusalém, uma viagem que seria longa e perigosa. Paulo estava correndo riscos de vida, ameaças de morte. Tinham judeus querendo matar Paulo a todo custo. E fora isso, ele também transportava valores, tinha acabado de receber ofertas dos irmãos para levar a Jerusalém. E uma viagem assim era arriscada. Imaginem hoje, se o transporte de valores hoje já é perigoso, imaginem naquela época. Inclusive, as ações mais caras dos bancos são ações que envolvem transporte de valores. Naquela época era perigoso isso também. E Paulo ora, pede aos irmãos que orem por ele. Por causa disso, era uma viagem arriscada. Paulo também ora, irmãos, pede aos irmãos que o apoiassem no seu projeto missionário. Paulo tinha um desejo de ir à Espanha. Ele escreve isso nessa carta. O seu desejo era alcançar a Espanha. Espanha, irmãos, era a ponta do mundo conhecido daquela época. Era o finalzinho do mapa. Era um lugar onde a igreja não tinha chegado ainda. E Paulo, como sempre, ele desejava ir e plantar onde ninguém plantou ainda. Ele não construía sobre o fundamento que outro já construiu. E ele quer ir para a Espanha. E qual igreja poderia apoiá-lo? A igreja de Roma, porque estava mais próximo e poderia contribuir com ele. E Roma podia ser a sua base missionária para ele estar
na Espanha, que era o seu grande objetivo. Outro objetivo de Paulo era compartilhar alguns dons espirituais com aqueles irmãos. Ele vai dizer isso também nesta carta. Outro desejo de Paulo era conhecer os irmãos, conhecer aquela igreja que ele ainda não conhecia e poder compartilhar pessoalmente o evangelho de Deus em Cristo, que para ele era tão poderoso e é poderoso. Meus irmãos, aqui está um breve panorama, muito breve, desta carta. Guardem isso. Agora, qual o primeiro ensino que eu quero destacar destes primeiros 7 versículos que nós lemos do texto? O primeiro ensino que eu observo no texto é que na propagação do evangelho de Deus, Deus conta com os seus servos. Deus conta com os seus servos, os quais são chamados e separados por Ele para serem usados no chamado de outros. Deus conta com os seus servos, os quais são chamados, separados por Ele para serem usados nos chamados de outros. É isso que nós vemos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E nós vamos ver mais adiante, para chamar a outros. O texto começa com a identificação do seu autor. Era muito comum isso nas cartas. As cartas normalmente traziam a identificação do autor, para quem ele está escrevendo, e uma breve saudação ao final. E Paulo não foge a essa boa regra da época. Ele se identifica aqui de uma maneira muito interessante. E a gente não pode passar correndo pelas introduções. Vocês vão ver a quantidade de informações importantes que nós temos aqui. Normalmente, quando lemos estas cartas, nós passamos rapidamente por estes primeiros versículos introdutórios. Mas não devemos fazer isso. Eles trazem informações riquíssimas para nós, para o entendimento de toda a carta. E veja já de cara, Paulo, servo de Jesus Cristo. Sabemos que o autor da carta é Paulo, mas quem era Paulo? Quem era Paulo? Nós lemos durante a liturgia, durante o culto, nós lemos Filipenses capítulo 3. E ali nós temos um breve currículo do apóstolo Paulo para nós. E dentro deste currículo de Paulo estão coisas terríveis, como perseguidor da igreja de Cristo. Mas num dado momento, este mesmo homem que perseguia a igreja de Cristo, que matava cristãos, este homem tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo glorificado aparece para Paulo. Paulo, diante de tamanha glória, ele cai prostrado ao chão e cego, humilhado no chão. O grande perseguidor agora cai humilhado aos pés daquele que ele perseguia. Porque ao perseguir os discípulos de Jesus, Jesus diz: é a mim que você está perseguindo. Paulo, então, depois desse encontro com Jesus, ele que era chamado de Saulo, agora vai utilizar o nome mais apropriado, Paulo, pequeno, menor. Não que o seu nome tivesse sido alterado, mas agora ele vai utilizar o seu nome greco-romano. Melhor seria até como uma estratégia missionária daqui para frente se identificar assim, e não mais com a forma judaica, Saulo. Paulo, então, agora, no seu currículo ele vai carregar outras qualidades. Ele viu a Cristo. Paulo teve experiência de ser levado ao terceiro céu e ver coisas maravilhosas que Cristo mostrou a ele. Paulo tem no seu currículo, ele era judeu de judeu, hebreu de hebreu, hebreu puro, sangue puro. Era da tribo de Benjamim, da elite. Paulo foi um general no seu passado, fariseu, quanto à lei, extremamente zeloso. Quando nós lemos a carta de Gálatas, nós aprendemos que Paulo sobressaía-se entre os seus pares. Tamanho era o seu zelo a ponto de perseguir a igreja. Paulo, sem dúvida alguma, era um homem extremamente qualificado, inteligente. E, irmãos, a gente percebe que quando ele é convertido pelo Senhor, os seus dons não são jogados fora. Tudo aquilo que Paulo tinha, todas as suas qualidades, agora vão ser utilizadas em prol do Evangelho. Às vezes eu escuto testemunhos de irmãos, e eles dizem assim, que eu era um bandido, eu matava, eu assaltava, ou eu tinha 50 namoradas, eu era o garanhão da praça.
Agora Jesus me converteu, me transformou. E eu fiquei assim. Jesus veio para a minha vida e parece que acabou a alegria, virou tristeza agora. Ora, agora é que a vida tem que ser boa, agora é que ele tem que vibrar, porque agora ele foi transformado por Jesus, mas parece que o tempo de antes era melhor, ele vibrava mais. Não é assim. Os seus dons do passado são para serem utilizados no reino hoje. Aquilo que Deus te deu é para ser usado hoje, não é para jogar fora. É para ser usado agora para a glória dEle. Para a glória dEle. E Paulo sabia muito bem como fazer isso. Ele vai usar tudo isso, todas estas qualidades, em prol do progresso do Evangelho. Mas aqui, esse homem que tinha todas essas credenciais, todas estas virtudes, exceto perseguir a igreja de Cristo, agora, ele não se apresenta com nada disso. Ele não diz, olha, eu sou o ministro, olha, não, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, Paulo diz, eu sou servo de Cristo. E se você observou bem na sua Bíblia, tem uma notinha aí. E essa notinha lá embaixo está dizendo o que significa este servo. Talvez a sua tradução já tenha exatamente esta palavra, escravo. A palavra servo é doulos, e esse doulos é escravo. Essa é a expressão. Parece chocar, né? Escravo de Jesus. Os romanos sabiam muito bem o que era um escravo. Naquela época, o Império Romano convivia com isso diariamente, e eles tinham compreensão muito clara do que era ser um escravo. Escravos normalmente andavam com argolas de ferro no pescoço. Mas não é esse tipo de escravo que Paulo está falando. Paulo está dizendo que ele é escravo de Jesus, diferentemente destes escravos romanos. Ele não foi alguém que foi feito escravo contra a própria vontade, mas ele é um escravo que se fez voluntariamente escravo de Cristo. Ele não foi forçado a isso. Ele o faz de vontade própria. Ele se faz servo de Cristo. E não tem nada melhor do que ser um servo de Cristo, nas palavras de Paulo. Ele vê o seu bondoso Salvador, não como um carrasco, mas como aquele que se deu por ele, como aquele que deu a sua vida, sangrou na cruz até a morte, para comprá-lo, para fazer dele seu servo, para resgatar a sua vida. Portanto, ser servo de um Senhor assim é a maior honra que alguém pode ter. E Paulo compreendia muito bem isso. Paulo mostra que antes de o desejo de ser servido pelos homens, ele tinha o desejo de servir o seu Senhor. Ele não desejava ser famoso. A sua motivação era outra. A sua motivação era servir a Cristo. Paulo se identifica como servo de Cristo. Ele está dizendo, o Senhor Jesus Cristo é o meu dono. Irmãos, todos, sem exceção, todos que estão aqui e todos que estão fora daqui, são escravos. Vivem nesta condição de escravos. Ou são escravos do pecado, ou são escravos de Cristo. De um ou de outro. E Paulo disse, eu era escravo do pecado, mas agora eu tenho outro Senhor. Eu fui comprado por Ele, a preço de sangue. Nós lemos o texto de Coríntios 6, 19 e 20. Nós somos comprados ao preço de sangue. Agora nós temos um novo dono. Nós temos um Senhor que nos comprou e nos deu liberdade. Mas esta liberdade é liberdade de servi-lo. Ele se identifica como escravo de Cristo. Ele foi liberto do pecado, agora é escravo de Cristo. Ou seja, ele não é livre para fazer o que quiser. Nós não somos livres para fazermos o que quisermos. Nós somos livres para servir ao Senhor em fidelidade. Essa é a ideia de ser servo
de ser escravo. É alguém que deseja voluntariamente servir o Senhor. Se coloca nesta posição. Não é alguém que coloca em primeiro lugar os seus planos. Não é alguém que coloca em primeiro lugar os seus objetivos, mas coloca em primeiro lugar os objetivos de Deus. Um servo é aquele que diz: a agenda do meu Senhor vem em primeiro lugar, depois a minha. Um servo é alguém que não deixa de se dedicar ao Senhor, no dia que é do Senhor, no dia em que é dedicado ao estudo da palavra do Senhor, no dia do Senhor em que é dedicado ao culto do Senhor. Um servo não vai gastar esse dia em outros afazeres, por melhores que sejam. Tais atitudes não condizem com aqueles que dizem: a agenda do Senhor é a minha prioridade, porque eu sou servo. Se eu tenho feito isso, não tenho sido um bom servo. Porque o bom servo, ele prioriza a vontade do seu Senhor. Você também foi chamado e separado por Cristo. Agora, você tem usado os seus dons para Ele? Você tem servido a Cristo? A agenda dele é a sua prioridade? Ou você tem servido aos seus interesses primeiro? Ou você tem servido primeiro à sua família? Ou você tem servido primeiro aos seus prazeres, bens de consumo, ou outras pessoas de quem somos servos? Paulo diz aqui no verso 2, aliás, ainda no verso 1, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele diz que é separado, chamado para ser apóstolo. E o que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Este é o sentido da expressão apóstolo. Apóstolo é um enviado. Mas aqui no caso de Paulo, assim como dos 12 apóstolos, ele é diferente. Ele é um enviado de Deus para anunciar o Evangelho, especialmente no caso de Paulo, aos gentios. Quais eram os requisitos para alguém ser um apóstolo naquela época? Um apóstolo era alguém que foi comissionado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo era alguém que foi testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo era alguém que tinha o seu apostolado confirmado através de sinais, de milagres. E tudo isso nós vamos ver se aplicando a Paulo. Ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. Ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus. E ele realizou muitos milagres através do poder de Cristo. A autoridade apostólica de Paulo não é questionada pelos outros 12. Paulo é chamado de um apóstolo de fora de tempo, mas é também um apóstolo. Pensando nisso, essa explicação é importante nos nossos dias. Por quê, irmãos? Porque hoje nós ouvimos falar de tantos apóstolos por aí. Devemos lembrar que a Bíblia diz que os apóstolos são os responsáveis pelos fundamentos da igreja, lançaram os alicerces. Agora nós já estamos no telhado. Os alicerces já foram lançados. Nós não temos mais apóstolos hoje. E não necessitamos mais. Eles eram arautos de Deus, recebedores dos oráculos de Deus para trazer ao povo. Estes oráculos já estão aqui registrados. A Bíblia está completa e acabada e nós não temos revelações novas. De modo que hoje nós não temos mais apóstolos. Se tivéssemos, diríamos que a Bíblia ainda não acabou. Ainda está sendo escrita, e o que estes supostos apóstolos dissessem? Teriam que ser aqui juntados. Por isso, irmãos, o ofício apostólico, ele cessou no primeiro século, ao fim do primeiro século. E hoje, outros dons foram dados à igreja, porque os fundamentos já foram lançados.
Hoje não há mais novas revelações, a revelação de Deus está completa. Paulo se identificava assim como um apóstolo, alguém que foi enviado, comissionado para levar o evangelho de Deus através de Jesus Cristo. E ele diz mais: separado para o evangelho de Deus. Separado. Separações envolvem duas ações, sempre: separação de e separação para. Veja bem, a separação de algo é facilmente entendido. Existem muitas coisas que nos podem manter afastados de Deus. Muitas coisas podem nos manter afastados de Deus. E não é possível sermos separados para Deus, a não ser que sejamos separados destas coisas que nos impedem de ser separados para Deus. Veja bem, eu estou falando, irmãos, com estes termos, separado de e separado para, de consagração. Paulo se diz separado para o evangelho. Nós fomos separados do mundo para Deus. E tem coisas que nós temos que nos desprender delas para sermos separados para Deus, para que haja consagração. A consagração de Paulo foi total, ao ponto dele dar a sua vida, ser um mártir. Paulo vai ser morto em Roma, assim como Pedro. Ele dá a sua vida pelo evangelho. Eu não estou dizendo que você vai se consagrar ao ponto de ser também um mártir, de morrer pelo evangelho. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que estar disposto a isso. A disposição é o X da questão aqui. Estar disposto a isso. Irmãos, o que pode te impedir de consagrar-se hoje? Você está disposto? A disposição é o X da questão. Você está disposto a ser separado para o evangelho de Cristo? Paulo vai deixar claro aqui, para o evangelho de Deus. Este evangelho é de Deus. A fonte do evangelho é Deus. Não é ele, Paulo. Ele, Paulo, é só um instrumento nas mãos de Deus. E no verso 2 nós aprendemos ainda, irmãos, que o segundo ensino dessa noite, que esse evangelho de Deus por meio de Jesus, ele é apresentado em toda a Escritura. Ele diz: o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas, acerca de seu Filho. Veja só, este evangelho de Deus, ele não é novo, ele não surgiu agora, ele já está sendo anunciado desde o princípio. E quando nós analisamos as Escrituras, nós vamos ver logo em Gênesis, capítulo 3, após a queda, o proto-evangelho. Ali nós temos, no momento da queda, onde é dito que a semente da mulher esmagará a cabeça da semente da serpente. Está falando a respeito de Cristo. E ele lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Falando a respeito de Cristo, que com sua morte na cruz, esmagou Satanás, rompeu com a morte e venceu com a ressurreição. Irmãos, este é o segundo ensino. Este evangelho, ele é revelado em toda a Escritura. Ele não é um plano B, porque o A deu errado. Ele é um plano de Deus elaborado desde a eternidade. Quando nada ainda existia, Deus já havia anunciado: haja cruz. Deus já havia anunciado na história, prometido pelos profetas, prefigurado nos sacrifícios e anunciado também plenamente através de Cristo no Novo Testamento. Hebreus começa dizendo: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Desde o início, Jesus no caminho de Emaús foi com alguns discípulos, e o texto diz que Jesus expunha de Moisés, desde o Antigo Testamento da lei, até os profetas, até os seus dias,
tudo o que estava registrado no Antigo Testamento a respeito dele mesmo. Vejam, irmãos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos falam a respeito do Filho de Deus, de Jesus, nos falam sobre o Evangelho de Deus, revelado em Cristo. O Novo Testamento, ele está escondido no Antigo. E o Antigo Testamento, ele está revelado no Novo Testamento para nós. Ele fala de Cristo o tempo todo. Cristo é a mensagem. E na introdução da carta de Paulo, irmãos, Cristo é aqui mencionado pelo menos 6 vezes. Paulo não consegue falar sem falar de Cristo. Nas nossas conversas, será que nós falamos mais de nós mesmos do que de Cristo? Será que nós conseguimos conversar sem falar de nós mesmos, mas falando de Cristo? Pois bem, Paulo não perde a oportunidade. Nesses 7 versículos, por 6 vezes ele vai falar de Jesus. Por 6 vezes. O verso 3 destaca que o Filho de Deus eterno encarnou, entrou no mundo como descendente de Davi. Ele fala que isso que havia sido revelado no Antigo Testamento acerca do Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala que Jesus, como homem, ele vai vir da linhagem de Davi, ele vai encarnar, ele vai vir da família, da linhagem do rei Davi. Mas, no verso 4, destaca que pela sua ressurreição, Jesus é declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. E aqui, é importante a gente esclarecer que Jesus sempre foi o eterno Filho de Deus. O texto diz, ele é declarado. Por quê? Porque Cristo vinha como homem no seu estado de humilhação. Agora, ele é declarado, é um estado de exaltação, de Filho de Deus. Ele nunca deixou de ser filho. Ele estava numa posição de humilhação, mas após a sua ressurreição, ele é exaltado. Filipenses, capítulo 2, fala que Jesus abriu mão da sua glória quando ele encarnou. Mas na ressurreição, ele agora é exaltado. É isso que ele está dizendo para nós. Agora no verso 5, nós temos o terceiro ensinamento, irmãos. Observem. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O Evangelho de Deus por meio de Jesus chama pessoas dentre todas as nações à obediência que vem pela fé. Primeiro, a abrangência deste Evangelho. A abrangência desse Evangelho não se limitava ao judeu, mas estendia-se a todos os povos. É universal, como bem destacou aqui o Samir agora há pouco, enquanto cantávamos. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas todo aquele que nele crê, prova a sua fé pela obediência. Obediência e fé são gêmeas idênticas e inseparáveis. Lembre-se disso. Lembre-se que o instrumento da salvação é a fé. Mas a evidência da salvação, a prova da salvação, é a obediência. Obediência por fé é a resposta que o Evangelho de Deus em Cristo exige de nós. E você e eu, irmãos, nós estamos entre estes que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele diz no verso 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Eu estou entre esses. E você também. Entre os que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Para serem servos de Jesus Cristo. Separados, chamados por Jesus Cristo.
Agora, como é que você tem respondido ao seu chamado? Isso eu não posso responder por você. Como você tem respondido ao seu chamado de pertencimento a Jesus Cristo? Irmãos, a igreja é o povo amado de Deus. Paulo vai dizer isso no verso 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Sim, a igreja é este povo amado de Deus. A razão de você estar aqui é porque Deus derramou o amor dele sobre você. A razão de você estar aqui hoje ouvindo estas palavras é porque Deus derramou o amor dele sobre a sua vida. Indignos somos, éramos mais ainda. Mas Deus derramou o seu amor sobre nós. Ele nos amou primeiro. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Ele nos amou desde o princípio. Desde o começo, desde a eternidade, Deus nos chamou e nos fez propriedades suas. Ele nos fez propriedade de Cristo, desde o princípio. Ele nos chamou para sermos santos. E aqui não tem nada a ver com time de futebol. Ele nos chamou para sermos separados para Deus. E também não tem nada a ver com os santos da Igreja Católica. Eu disse hoje pela manhã para os jovens, o processo de canonização da Igreja Católica não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, que é separado por Deus, tirado do mundo para servi-lo, é santo. É santo. O santo não é sem pecado, mas ele luta contra o pecado todos os dias. E nós somos chamados para ser santo. O povo de Deus é um povo santo. Jesus disse, sede santos, porque eu sou santo. É palavra de Deus. Isso é dito também em Levítico o tempo todo. É um povo santo, é um povo separado, é um povo que é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós cantamos, povo separado, santo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para ser um povo separado, um povo santo, um povo que está no mundo, mas para ser luz, para ser sal. Irmãos, nós fomos justificados por Cristo. Nós somos separados, perdoados dos nossos pecados. Agora Deus nos vê como o seu povo. Vê em nós a justiça de Cristo. Para que você entenda melhor este tema tão importante do cristianismo, eu quero ilustrar para você. Pense você no seu filho pequeno. Ele pega o sobretudo do pai, vai lá e abotoa ele todinho até em cima, até o último botão, e fica ali, escondidinho dentro. E você olha para ele, o que você enxerga? Só o sobretudo. É assim. Quando Deus olha para nós, Ele só enxerga a justiça de Cristo, os méritos de Cristo, que estão postos sobre nós, assim como aquela criança que está vestida com o sobretudo do seu pai. É assim que Deus nos vê. Ele vê a justiça de Cristo em nós. Por isso podemos ser chamados de santos, de justificados, porque a justiça de Cristo está posta sobre nós. O verso 7 conclui o nosso texto de hoje com o último ensino. O Evangelho de Deus por meio de Jesus nos garante graça e paz. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse verso, irmãos, destaca para nós antes de qualquer coisa. Observe aí a igualdade entre a divindade, a igualdade na Trindade, a igualdade entre o Pai e o Filho. Observe. Quem pode conceder graça e paz?
Deus. Só Ele. E quem é que dá essa graça e paz aqui, diz Paulo? Da parte de quem? Da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Igualdade entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são um, juntamente com o Espírito Santo, concedendo graça e paz ao pecador. Mas o que é graça e o que é paz aqui descrita? Primeiro, irmãos, graça é a disposição de Deus de dar o melhor de si para aqueles que merecem o pior. Isso é graça. É favor imerecido. É presente de Deus para aqueles que nada de bom mereciam. Isso é graça. E a paz? A paz não significa, como o mundo pensa, ausência de problemas, ausência de dificuldades. Não, não é esta a paz descrita aqui. Mas esta paz descrita aqui é uma tranquilidade que é ministrada ao nosso coração pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus. É a convicção de que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Nós somos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus através de Cristo, através da cruz. É isso, graça e paz. É bênção tanto espiritual quanto física. É o bem-estar por completo. A graça é a raiz. E a paz é seu fruto. E é isso que ele deseja, que Paulo deseja aos irmãos, que estes irmãos sejam alvos desta bênção, graça e paz. Não é ele o doador desta bênção, mas é o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero encerrar deixando aqui algumas aplicações para nós. A igreja foi chamada para testemunhar o Evangelho de Deus por meio de Jesus Cristo. E essa igreja somos nós. Paulo, ele tinha prazer de ser reconhecido como servo de Cristo. E ele se considerava devedor de pregar o Evangelho. E ele diz, não me envergonho do Evangelho. Em nosso convívio social, somos como Paulo. Não temos vergonha do Evangelho, nos orgulhamos do Evangelho. Como é que é você no seu convívio social? Como é que é você entre os seus amigos que não conhecem a Jesus? Como é você no seu trabalho? Na escola onde você está? Você se orgulha do Evangelho? Você se orgulha de se identificar como servo do Senhor Jesus Cristo? Ou será que você se encolhe para obter a aprovação social? Qual tem sido a sua postura? Seu testemunho tem favorecido ou tem dificultado a pregação do Evangelho no seu contexto, no seu círculo? Seu testemunho está ajudando a pregar o Evangelho? Ou está criando embaraços? Testemunho é importante, irmãos. Nós falamos aqui de obediência da fé. Falamos aqui que não podemos dizer que temos fé, mas não temos obediência. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter feito de você o objeto do seu amor. E cultive a santidade na sua vida. Você foi justificado? Você tem plena convicção de que você foi justificado por Cristo? Então é preciso experimentar também o outro lado da moeda, que é a santificação. Spurgeon dizia que dizer que tem fé e não tem obediência é como dizer a um leproso, você está curado, mas deixá-lo morrendo com a doença. É assim. Fé sem obediência. Acha que está curado,
mas morre com a doença. Irmãos, eu quero encerrar com uma frase de John Newton. John Newton é compositor do hino Maravilhosa Graça. E ele foi um traficante de escravos. E ele disse o seguinte, já próximo ao fim de sua vida, ele foi entrevistado e perguntaram a John Newton como ele resumia a vida cristã. E a sua resposta, resumidamente, foi a seguinte: eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu desejo ser. Eu não sou o que eu espero ser. Embora eu não seja o que eu deveria ser, o que eu desejo ser, nem o que eu espero ser, eu não sou mais o que eu já fui. Essa deve ser a declaração do salvo em Cristo. Eu não sou mais o que eu já fui. Nós somos chamados para viver continuamente de acordo com o que nós já somos em Cristo, aos olhos de Deus, de acordo com o que nós seremos quando da segunda vinda de Cristo, santos e irrepreensíveis. Que essa seja a minha e a sua postura, o meu e o seu jeito de viver, marcado por uma busca incessante pela santidade. Não seremos certamente aquilo que desejamos ser, mas não seremos mais quem fomos um dia. Amém? Vamos nos colocar de pé e falar com o Senhor em oração, encerrando o nosso culto. Querido Deus, obrigado por nos revelar este texto tão precioso. Obrigado por falar ao nosso coração, através da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito que a inspirou, que colocou no coração do apóstolo Paulo estas palavras, que Ele mesmo, que o Teu Espírito aplique em nós estes ensinos, que nos ajude a viver esta vida de um servo, que não queiramos, Senhor, os holofotes, a fama, o poder, as coisas que o mundo almeja, porque nós fomos tirados do mundo, nós fomos separados dos valores e dos princípios do mundo, chamados das trevas para a luz, e temos que resplandecer a Tua luz, Senhor. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos a darmos bom testemunho de Cristo às pessoas que estão à nossa volta, a falarmos mais do Senhor e não de nós mesmos. Senhor Jesus, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua paz continuamente, para que as lutas e os dissabores que nós enfrentamos no mundo não venham nos intimidar, Senhor, a nos esfriar. Mas, Senhor, anima o nosso coração através da Tua palavra. Senhor, impacta a nossa vida como o Senhor fez com servos Teus, homens Teus no passado. Que a Tua palavra venha causar esta ebulição em nosso coração e causar esta transformação poderosa que a Tua palavra é poderosa para fazer. Faze isto, Senhor, na minha vida, na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Senhor, guarda os Teus filhos, dá a cada uma semana onde possam viver o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação, a exortação e o ensino do Espírito Santo seja sobre todos vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre.